A equipe hoje está completa, não é? Hoje, casa cheia, vamos à política do dia. Meus amigos, olha aí quem está de volta. João Magalhães, Tássio Cruz. Não trouxe nossa melancia, mas está de volta. Quase se perdeu, mas acertou o caminho, viu? Quase se perdeu, viu, aliás? E o pior, rapaz, é porque, como o Tássio diz, a gente pede. O que é que custa uma melanciazinha? Nem que seja barrigudinha, tá? Essa bichinha pequena. Dá uma talhada pra cada um, pra mim, pra Tássio, pra Edson, pra Eliézer. É difícil, homem. Veio pegar os pacotes em horário incerto e não sabido. Ou seja, ninguém tomou conhecimento. Mas saudando aqui meu querido amigo Eliézer Rodrigues, já falei com a Edna, com o Tássio, com o João. Vamos juntos aqui. Tem alguma foto aí? Não vamos falar da União Brasil, eu só queria tratar desse assunto porque foi uma surpresa, né? Teve convenção do PMN, né? Convenção do Ravena Castro oficializou a sua... se tiver alguma foto aí, coloca aí, Renato, por favor. Ravena Castro oficializou sua candidatura ao governo do Estado. Vamos já falar da pré-candidatura de Silvio Mendes, cobertura completa. E Tássio Cruz, ela foi simulando uma gravidez, porque queria parir um novo Piauí. Eu estava dizendo pro João aqui que o parto é de alto risco, viu? Estão chamando de a grávida de Taubaté aí nas redes sociais. Por que, Tássio? Por quê? Aquele caso clássico da grávida de Taubaté, que disse que estava grávida de 8 crianças, mas na verdade não estava. É uma tentativa, né, Douglas? Como você na verdade, isso fala de Piauí e deve ser uma ninhada, né? É uma estratégia de marketing, né, do PMN. O partido que hoje se enquadra mais naquela classe dos partidos ideológicos, né, com pouca capilaridade eleitoral, mas que deve ter aí sua representação na candidatura de Ravena Castro, quase que fechando, né, a janela de convenções. Ainda vamos ter duas, né, nessa semana. Tem republicanos, tem PSC, né, mas dos candidatos ao governo, à exceção da Jéssica, quase todos aí definidos. Eu conversei com o João Magalhães sobre o assunto já. Eu queria ouvir a Edna, que é mulher, que é mãe também. Edna, achei interessante a atitude da candidata Ravena, porque foi realmente uma simbologia interessante, né? Foi muito inteligente, né? Bom, apesar do parto ser laborioso, né? Mais uma vez, boa tarde a todos. Bem, foi realmente, como você usou a expressão, foi uma simbologia, né? Foi. Acho que o que ela quis mesmo dizer é que vai surgir um novo Piauí, daí uma nova proposta, isso, né? Então, assim, uma simbologia bem feminina, uma simbologia em que as mulheres entendem muito bem, criticada por alguns, enfim. Eu achei muito interessante. Mas serviu de piadinha, de crítica para alguns, mas assim, depende do olhar, né? Foi assim que ela achou, foi a forma com que ela achou de falar de que esse tempo todo aí... Colocar no ar aí, de novo, as imagens? Isso, quando surgir, então, depois da gestação, depois desse tempo todo, vai surgir, vai nascer, né, um novo Piauí. Eu acho que essa foi a ideia que ela quis dar, quis fazer um diferencial, e é assim mesmo, sempre que a gente faz algo diferente, acho que ela já sabia que ia causar bastante polêmica, discussão positiva ou não, mas causou, né, Douglas? Aí usou a expressão causou, eu achei interessante, aliás, porque são expressões muito... olha aí, a foto aí. Pode deixar essa foto no ar aí? Isso. A Ravena que é mãe, né? Isso. Me parece que é um filho de 8 anos de idade, algo assim, a idade, não sei se é 8, mas criança, já mãe, a Ravena. Que é minha contemporânea de faculdade, né? Também, né? E o detalhe é o seguinte, Eliézer, nós tivemos Ravena, se a gente usar as expressões muito, digamos, de internet, ela lacrou, né? Ela viralizou, causou 2 vezes, né? Aquela briga com a Jéssica e agora a gravidez, né, Eliézer? Com essa proposta de gestar um novo Piauí. Isso. Exatamente. Colocando aí em protagonismo a figura da mulher, da mãe, a sensibilidade feminina, a representatividade dessa parcela da população que é majoritária no Brasil e no nosso estado. Realmente foi uma mensagem bastante criativa, né, para tentar marcar presença nesse período de convenções estaduais.
Agora vamos falar de outra convenção que ocorreu no Teresina Hall. O União Brasil oficializou a candidatura de Silvio Mendes ao governo do Piauí. Convenção realizada no final de semana, milhares de pessoas. Edna Maciel tem os detalhes. O espaço do Teresina Hall lotado pelos militantes e em clima de festa, o União Brasil realizou a convenção que confirmou o nome de Silvio Mendes como candidato ao governo do estado. 7 partidos compõem a chapa de oposição. Além do União Brasil, o Progressistas, PSDB, Avante, Cidadania, PTB e o PDT. Esta é a segunda vez que o médico Silvio Mendes concorre ao cargo. Em 2010, quando ainda era do PSDB, chegou a ir para o segundo turno contra o Wilson Martins, do PSB, mas foi derrotado, levando 30% dos votos. Já em 2004, foi vitorioso, eleito prefeito de Teresina e repetindo o êxito em 2008, quando foi reeleito. Silvio avalia que o diferencial de seu programa de governo, além de focar na infraestrutura e áreas básicas como saúde e educação, é o cuidado com a população. A educação precisa dar exemplos, não os maus exemplos que a gente tem visto ultimamente, mas bons exemplos e abrir os horizontes dos jovens, principalmente, que precisam garantir um futuro melhor do que o nosso. A convenção confirmou ainda o nome de Iracema Portela, do Progressistas, para vice-governadora. Na ocasião, Iracema, que já foi eleita 3 vezes deputada federal, fez duras críticas às gestões passadas. Estradas em péssimas condições, de péssima qualidade, a saúde completamente sucateada, com os hospitais regionais que não atendem a população como elas precisam, como elas necessitam, segurança pública também, né? As pessoas se sentindo amedrontadas. Joel Rodrigues, nome confirmado para compor a chapa como candidata ao Senado, afirma ter consciência que a campanha será dura, mas avalia que o momento é de reflexão e mudança e pode contribuir para a conquista da cadeira ao Senado Federal. Como é bom eu poder estar aqui, eu poder participar desse momento, eu poder aqui prestar a minha voz, as minhas energias, a minha amizade a cada piauiense, porque essa mudança, ela é de todos nós. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, coligado à União Brasil, também esteve presente no evento. O presidente estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, destacou a resposta no apoio à União Brasil, citando a multidão presente na convenção e o maior tempo na televisão para falar de suas expectativas no resultado positivo para os candidatos do União Brasil. Você imaginar que nós da oposição conseguimos ficar com o maior tempo de TV é um recado que os partidos e que o povo estão dando pela mudança do estado do Piauí. Ainda falando sobre a convenção, o ex-governador e ex-ministro e também ex-senador Freitas Neto analisou a candidatura de Silvio Mendes para governador do Piauí. Vamos acompanhar o que disse Freitas Neto. Bem, está dentro dos conformes, né? Não poderia estar melhor. Acho que a situação, evidentemente, não existe eleição ganha de véspera, só depois que terminar a eleição, que terminar a apuração. Mas eu diria que ela está muito bem e acho que vai aumentar mais ainda, à medida que a população do Piauí conheça mais ainda a capacidade do Silvio, a sinceridade do Silvio, a credibilidade do Silvio, a administração que ele fez na capital. Ele, quando foi candidato à reeleição em Teresina, obteve o maior número de votos até hoje que um candidato a prefeito de Teresina teve. E foi isso. Isso foi trabalho que ele realizou na sua primeira administração. Seguindo na cobertura da convenção, o ex-deputado Luciano Nunes comentou, conversou com a nossa equipe, claro, e disse que o PSDB vai apoiar Simone Tebet. Aliás, eu vou deixar essa parte para depois, porque é um capítulo à parte, eu tratei isso, inclusive, rapidamente com o Tássio. O MDB, que é o partido da senadora Simone Tebet, não vota, mas o PSDB vota. Né? Não quer, tem quem queira, meu filho. Entendeu? Mas vamos lá. Avaliação aqui do nosso querido Tuxê da
conversando no final de semana, tá? Os bastidores. Muita presença do interior, né, Douglas? Um levantamento divulgado pela equipe do Silvio revelava, Douglas, que mais de 100 prefeitos estiveram na convenção demonstrando seu apoio, confirmando aqueles números equilibrados, né, entre prefeitos de oposição e situação, uma ampla bancada de candidatos a deputados federais e estadual também estiveram lá. Curiosamente, alguns vereadores da capital que votam em Rafael também estiveram no evento. Tanandra Sarapatinhas foi ao evento, a vereadora Poliana também foi no evento, por apoiarem candidatos a deputados da oposição. E mostra, sim, a força e a capilaridade dessa chapa de oposição. E um fato interessante, Douglas, em meio a tanto protocolo, tanta formalidade, o candidato ao Senado, Joel, abriu a sua fala cantando um louvor de evangélico, né, para ali também demonstrar Quando eu ouvi lá, você acompanhando, incrivelmente, a coincidência, quando eu acessei a internet para acompanhar, ele estava lá, eu pensei que eu tinha acessado errado, estava num culto, mas não. Demonstrando a presença também da religiosidade dentro da chapa de oposição. E o senador Ciro Nogueira, que chegou um pouco depois, falou, Douglas, que vai ser o capitão da campanha de Jair Bolsonaro aqui no Piauí. Se existia, né, aquela história se ia falar ou não, se ia mencionar, tinha um banner falava bem muito grande. Essa história, não vai. O ministro fala, tá aí, falou, né, tá? Tinha um banner bem grande lá de Ciro ao lado de Bolsonaro e ele mencionou o Bolsonaro em vários momentos no seu discurso, então desmistificando aquela teoria que se tinha que a oposição poderia esconder a presença de Bolsonaro. Então, um evento que mostra a capilaridade da chapa de oposição pelo interior também. E aí, Damasceno, tanto o Rafael agora a de Silvio mostrando realmente são as duas candidaturas que despontam como candidaturas que vão disputar o Palácio Karnak voto a voto, e foi, como disse o Tássio, o destaque é esse, né? Quer dizer, a presença não só de pessoas, mas de muitas lideranças também do interior do estado, né? Quer dizer, essa parte do interior do estado que faltou a Silvio Mendes na eleição que ele concorreu contra o Wilson Martins, né? E como você bem disse, por conta da polarização, a gente nota a presença da militância massiva, tanto do lado de Rafael como do lado de Silvio Mendes. Milhares de pessoas reunidas num espaço grande, a gente não pode nem dizer que é aquelas estratégias que espaço menor partidos usam, né? Estar num lugar menor para poder fazer as fotos e parecer na grande angular muita gente. Então, assim, muita gente, o ministro compareceu, né? Ministro Ciro Nogueira, mostrando lá também a sua força, como o Tássio bem frisou aí, um banner imenso. Enfim, a gente vê através desses eventos de que a polarização continua, deve ser assim até o final, e as conquistas pelo interior são muito importantes. A deputada Iracema fez questão de falar isso também, de que vão dar continuidade a essa interiorização para poder criar cada vez mais robustez na campanha. Então, é assim que nós estamos vendo e, a meu ver, acho que vocês concordam, vai ser assim até o último minuto do segundo tempo. João, a gente fala com o Rafael, o Silvio, partidário de Rafael, partidário de Silvio, todos acreditam na possibilidade de que a eleição seja decidida no primeiro turno. A gente está acompanhando e sabe que, se isso acontecer, vai ser, tanto de um lado como do outro, não vai, pelo menos pressupõe que não seja uma diferença muito grande. Não é? Muito grande. E esses candidatos aí, os outros candidatos, que nas pesquisas aparecem com 3%, com 2%, com 1%, com 4% e tal. É preciso ficar de olho nesses outros candidatos, João, porque projetando uma eleição apertada, eles podem ser decisivos na hora de levar a eleição para o segundo turno? Com certeza, Douglas. É interessante porque, na medida em que a gente tem uma eleição polarizada entre Silvio e Rafael, a gente observa que há uma tendência natural dos outros candidatos não crescerem, né, estagnarem ou até diminuírem a sua intenção de votos. A gente pode chegar lá na frente e, se a campanha continuar polarizada como está entre Silvio e Rafael, a soma dos demais candidatos ser pequena, insuficiente para levar uma disputa para o segundo turno. E aí, mesmo com a eleição polarizada
voto a voto, acirrada entre Silvio e Rafael, a gente ter uma eleição decidida ainda no primeiro turno, se os demais não somarem sequer 4 ou 5% dos votos. Então é um cenário possível sim. A gente vê agora o avançar de fato do calendário eleitoral. Estamos a 2 meses das eleições. As convenções são um momento importante porque é o momento em que o candidato fala para a sua base, né? Quem vai para uma convenção já está definido, vai votar naquele candidato. É um período ali para os partidos aliados, é um momento, é um evento onde são mobilizados as caravanas do interior dos municípios. Agora a gente avança no calendário. Agora o candidato, além de falar para a sua base, ele tem que correr atrás mesmo do eleitor que não está decidido ainda. O eleitor que tem simpatia por algum candidato, mas ainda não decidiu em quem votar. Então, de fato, esse período dos próximos 60 dias, ele é essencial, vai ser definitivo e, claro, pode fazer muitos candidatos crescerem, mas também pode fazer muitos candidatos se perder, caso não coloque ali o discurso, não repasse a mensagem de forma clara ao eleitorado. Então, é mais uma etapa do calendário que a gente vence, porque agora praticamente encerraram as convenções e aí o candidato pode se sentir mais à vontade para, de fato, correr atrás do voto. Já a partir do dia 16, podendo falar o número, podendo de fato pedir o voto abertamente nas reuniões, nos encontros, não só na capital quanto no interior. Agora, Eliezer, esse assunto ainda sobre percentual, a gente vê, por exemplo, em alguns cenários, os outros candidatos 0,45, 0,77, 0,2, mas nós temos aqui, por exemplo, vários candidatos com mais de 1, 2, 3. Então, se houver uma, como muitos projetam, lá na reta final do primeiro turno, os dois ali muito parelhos. Esses que estão com 1, 2, 3, 4, com mais 0,7 daqui, 0,7, isso aí pode ser decisivo para levar para o segundo turno. Exatamente. Pode acontecer esse efeito de que esses demais... Quer dizer, Eliezer, nem precisa se falar assim, atingir 10, 12, quer dizer, se for parelho a briga na disputa do Karnak, a soma desse, mesmo com 3, 4, já é suficiente para levar para o segundo turno, né? Exatamente, mostra uma oposição nessa hipótese mais fortalecida. Isso. E aí impede que algum dos outros candidatos chegue a 50% mais um dos votos para decidir em primeiro turno. Então, é possível enxergar as duas perspectivas, né? Tanto uma eleição em primeiro turno, pelo peso da polarização, e aí um dos candidatos saindo à frente, e também a hipótese de segundo turno pela fragmentação, né? Pela quantidade de oposição, de candidatos que alcançam uma votação expressiva, impedem que algum dos dois primeiros colocados chegue a 50% mais um dos votos válidos. É realmente uma situação ainda imprecisa, né? É tão dinâmica que não dá para ter uma análise absoluta nesse momento. O fato é que temos observado que os dois principais candidatos estão bastante fortalecidos na capital, no interior do estado. A corrida é acirrada, o que sair na frente deve sair por uma diferença pequena. Olha, lá na convenção, nossa equipe conversou com o presidente do PSDB do Piauí, o ex-deputado e ex-candidato a governador do Piauí, Luciano Nunes. O PSDB do Piauí vai apoiar Simone Tebet para a presidência da República. Veja aí. Nós acompanhamos a decisão do Diretório Nacional. Havendo a coligação e provavelmente com a indicação de vice do partido, nós acompanharemos a decisão do Diretório Nacional e vamos apoiar o candidato que o PSDB Nacional apoiar. Existia a ideia de que fosse Tasso Gereissati, ele recuou. O Cidadania pode indicar a Elisiane Gama. O PSDB vai reivindicar essa vaga de vice, PSDB Nacional? Olha, Cidadania e PSDB hoje são uma coisa só, né? Nós formamos uma federação. Então, para os próximos 4 anos, nós somos um único partido. Então, a decisão que for tomada pela federação, PSDB Cidadania, nós vamos acatar e vamos acompanhar. Amanhã, por causa do horário, para finalizar, vamos ver as imagens da convenção do PSOL, ou PSOL, como queira. Olha aí, a convenção, Tasso, que homologou, né, a candidatura do partido. Isso. O partido marcando presença assim com o PSTU, né? Isso, Madalena Nunes, candidata ao governo, e confirmando que a Rede não deve estar na coligação do PT, já que o PSOL e Rede estão em federação
esse deve ser o caminho. E homenagens à professora Sueli, que infelizmente faleceu na última semana também. E nós vamos amanhã repercutir com as nossas equipes na Câmara, na Assembleia, a decisão do PSDB do Piauí de apoiar Simone Tebet. Vamos também colher mais repercussões sobre a convenção e trazer os bastidores das próximas convenções. Temos aí, como disse o Tássio e o João, Jesse, né? Não é mais Fonseca, viu? É só Jesse. E temos também quem mais, Tássio? Republicanos. Essa que a gente quer ver, que é a do republicano, viu? Muito obrigado, Eliezer Rodrigues. Coloca aí, rapaz, o balanço, o comando geral. Comando geral. Aí, Eliezer. Comando geral. Comando geral. Segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã. Eu vou fazer a propaganda, pronto. 6 às 7, só na FM o dia, a partir das 7 horas na Dia TV. Comando geral. Fechado. Papoco de audiência. Papoco de audiência, viu, meu amigo? 6 da manhã. O Tarcísio vai ficar miúdo do Eliezer, viu? Muito obrigado, Eliezer. Muito obrigado ao João Magalhães, a Edna Maciel, ao Tássio Cruz, a você que estava conosco até agora no Jornal Dia News. Nós agradecemos de coração a sua audiência. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir da 1, hein? Agora 1 da tarde, com o jornal que mais cresce em audiência no Piauí. Sistema Dia de Comunicação, aqui você pode confiar. Até amanhã.